muito fácil pra mim esperar pra criticar lá na segunda-feira, quando o Vasco fosse ganhar ou perder, e muito me aproveitar do resultado. Mas não, eu tô criticando agora. Pra mim isso é um erro. Isso é um erro institucional, isso é um erro técnico, isso é um erro de decisão. Ah, mas são os jogadores que resolvem. Ué, então pega um pouquinho, estuda um pouquinho a história do Vasco e vai ver um pouquinho quantas e quantas vezes o Vasco já bateu de frente com o Flamengo no Maracanã, já ganhou do Flamengo no Maracanã. A mobilização do torcedor do Vasco e da diretoria do Vasco tinha que ser para lotar a parte do Vasco no Maracanã, Aí, fazer um 50-50 ou que fosse um 60-40 e mobilizar as torcidas, os jornalistas, os influenciadores e cada vez mais valorizar o apelo que tem o futebol carioca, que a coisa mais gostosa que tem aqui no nosso futebol carioca é clássico com divisão de torcida dentro do Maracanã. E não, eles preferiram tirar o jogo do Maracanã para levar pro Newton Santos. E vocês ainda estão corretos. A diretoria do Flamengo está correta em questionar. Ué, o Vasco sempre pediu para jogar no Maracanã, entrava com liminar, entrava com não sei o quê, aí na hora que tem a oportunidade de jogar no Maracanã, escolhe Newton Santos. Jogadores também. Que negócio é esse? E Os fora a jogadores, questão do a sintético, mesma né? coisa, o Coutinho, ele é um dos líderes do movimento contra o gramado sintético. Para na próxima semana, no caso, E eles na vaziam o anterior, movimento, né? É óbvio que eles vaziam, porque se ele é um dos... Eu considero ele um dos líderes do elenco, se ele tá escolhendo jogar no Newton Santos, ué, cadê o contexto? Cadê o protesto contra o sintético? Então, assim, eu já falei, eu vou torcer pro Vasco como sempre. Espero que o Vasco goleie o Flamengo 5-0, 10-0 no Newton Santos. Mas eu não posso achar que é normal a tomada de decisão do Vasco. Primeiro, que institucionalmente está admitindo que o Maracanã agora é casa do Flamengo, só do Flamengo. O Vasco, quando jogar no Maracanã agora, vai ser apenas o visitante, porque essa decisão institucional que o Vasco está tendo está rasgando a história do futebol carioca. Quando você tira esse clássico do Maracanã, que é um lugar mais acessível, que é um lugar que o torcedor está mais habituado, que é de melhor acesso, que é mais seguro e pior, tá tirando o jogo, em vez de se preocupar em saber como vencer o Flamengo, tá tentando causar algum tipo de desvantagem pro Flamengo, que é jogar no Newton Santos. Sendo que o Vasco também vai ter desvantagem. Ah, porque tá se programando, isso é até informação. Treinos no Newton Santos. 2 dias vai mudar a vida do Vasco treinando no Newton Santos? Com todo respeito, né? Desculpa, eu não admito isso. Pra mim, é um grave erro da instituição e é um grave erro dos jogadores também. Pode ganhar o jogo, não mudo minha posição. É uma posição institucional e de apequenamento do futebol carioca e apequenamento do Vasco. Não concordo com isso.